Em algum lugar da Europa ocupada, no final de 1944, um grupo de oficiais de artilharia alemães estava reunido em torno de uma peça de equipamento americano que acabavam de arrastar para fora de um campo de batalha. Era um obuseiro M11-455 Mini-Beat, com a tinta verde-oliva ainda intacta e a estrela branca mal arranhada. Eles já tinham visto muito equipamento capturado antes. Canhões russos, obuseiros britânicos, relíquias francesas de 1940. O procedimento padrão era testar, medir, escrever um relatório e talvez recolher peças. Mas o que aconteceu a seguir paralisou todos os homens. A guarnição que eles tinham reunido, artilheiros experientes da Wehrmacht que serviram da Polônia ao Ostfront, começou a carregar e disparar. Uma rodada, 2, 3, 4. Os projéteis continuavam a deixar o cano em um ritmo que não correspondia a nada nos manuais de artilharia alemães. Um oficial com um cronômetro fez as contas e verificou novamente os seus números. Então, ele olhou para os seus colegas e alguém finalmente disse em voz alta: eles nunca tinham visto um obuseiro sustentar esta cadência de tiro, não neste calibre, não com esta consistência, não sem a guarnição desmoronar ou o mecanismo da culatra começar a fumegar. Você pode pensar que esta é apenas mais uma história sobre a superioridade material aliada. Mais caminhões, mais tanques, mais de tudo. Mas este momento atingiu mais fundo do que a logística. A cadência de tiro na artilharia não é um recurso de luxo. É a diferença entre suprimir uma bateria inimiga antes que ela o suprima. É a lacuna entre colocar aço no alvo durante a janela estreita, em que a infantaria mais precisa, e chegar 30 segundos tarde demais. A doutrina de artilharia alemã em 1944 ainda estava enraizada nos princípios da Primeira Guerra Mundial. Registro metódico, observação cuidadosa, precisão acima da velocidade. O seu obuseiro de campo pesado padrão, o 15 cm Schwerfeld Habits 18, SFH-18 para abreviar, era uma arma comprovadamente confiável. Engenharia Krupp, respeitada em todas as frentes, mas disparava cerca de 2 rodadas por minuto em condições ideais. E isso assumia uma guarnição veterana trabalhando em sincronia perfeita. O M11-445 sentado na frente destes oficiais estava marcando 4 rodadas por minuto, às vezes 5, às vezes 6, e o canhão americano não parecia se importar se a guarnição era veterana ou recém-saída do treinamento. Foi isso que fez a equipe de teste alemã ficar em silêncio. Não se tratava de habilidade individual. Estava inerente à própria arma. O contexto é importante aqui. No final de 1944, a Wehrmacht estava lutando uma guerra de atrito em múltiplas frentes que não podia vencer. Cada projétil contava. Cada minuto de superioridade de fogo contava, e em todo o campo de batalha, artilheiros americanos e britânicos estavam afogando as posições alemãs em projéteis mais rapidamente do que o fogo de contrabateria alemão podia responder. Este teste, conduzido longe das linhas de frente no ambiente estéril de um campo de provas, confirmou o que os observadores avançados alemães vinham relatando há meses. Os aliados não estavam apenas trazendo mais canhões. Eles estavam trazendo canhões que operavam fundamentalmente em um relógio diferente. O impacto psicológico sobre estes oficiais deve ter sido imediato. Eles passaram anos aperfeiçoando um sistema, uma doutrina, uma forma de pensar sobre o fogo indireto. E aqui estava uma arma americana, produzida em massa por uma nação que mal tinha um exército permanente em 1939, superando o orgulho da engenharia Krupp na única métrica que mais importava no combate moderno. A diferença na artilharia entre os canhões alemães e aliados não era imediatamente óbvia no papel. Se você alinhasse as folhas de especificações em 1943, os números pareciam competitivos. O SFH-18 lançava um projétil de 43,5 kg a 13.325 metros. O M11-445 americano arremessava um projétil de 43 quilos a aproximadamente 14.600 metros. A diferença de alcance existia,
Mas não era catastrófica. O peso do projétil era quase idêntico. Ambos eram armas rebocadas, que exigiam um veículo trator. Ambos usavam cargas de propulsor semelhantes. Em gráficos de comparação estática arquivados em agências de artilharia, estas eram armas equivalentes, mas as guerras não são travadas em folhas de especificações. Elas são travadas em missões de tiro de 6 minutos, onde o lado que coloca mais aço no alvo em menos tempo controla o resultado. As guarnições de artilharia da Wehrmacht, em 1944, ainda eram treinadas sob padrões desenvolvidos na década de 1930, refinados através de campanhas na Polônia, França e nos primeiros anos na Frente Oriental. A doutrina enfatizava a precisão. Cada tiro era planejado. As missões de tiro seguiam uma sequência rígida: observação, cálculo, rodadas de registro, ajuste, fogo para efeito. O exercício da guarnição do SFH-18 refletia esta filosofia. O operador da culatra abria o bloco manualmente após cada tiro. O carregador e o carregador assistente manipulavam o projétil pesado para dentro da câmara. O ajustador de espoleta ajustava cada rodada individualmente. O comandante do canhão verificava tudo antes de pedir fogo. Em condições ideais, guarnição descansada, sem fogo inimigo, suprimento de munição adequado, uma boa bateria alemã conseguia gerenciar 2, talvez 3 rodadas por minuto por canhão. Mas as condições ideais eram raras em 1944. Fadiga, substituições inexperientes, escassez de munição e assédio aéreo. Aliado constante significavam que as taxas no mundo real frequentemente caíam abaixo de 2 rodadas por minuto. O treinamento de artilharia americano seguiu um caminho diferente. A Escola de Artilharia do Exército dos Tippunias em Fort Sill, Oklahoma, vinha refinando seu método desde a década de 1920, mas a expansão massiva após 1941 forçou a padronização em torno da velocidade e do volume. Os oficiais eram ensinados que os fogos em massa, múltiplas baterias atingindo o mesmo alvo simultaneamente, podiam despedaçar as formações inimigas antes que elas manobrassem. Essa doutrina exigia canhões que pudessem bombear projéteis rápido o suficiente para manter a supressão. O M11-445, que entrou em serviço em 1942, foi projetado em torno desta exigência desde o início. O seu bloco de culatra semiautomático abria automaticamente após o disparo, cortando segundos preciosos do ciclo de recarga. O sistema de recuo usava amortecedores hidráulicos, que absorviam a energia de forma mais eficiente, permitindo que o canhão retornasse à posição de tiro mais rapidamente. O projétil e a pólvora eram separados, mas a sequência de carregamento era simplificada. O treinamento da guarnição enfatizava o ritmo e a repetição. Os instrutores de Fort Sill treinavam seus alunos até que 4 rodadas por minuto se tornassem memória muscular e não um esforço heróico. Artilheiros britânicos trabalhando com armas semelhantes, como o canhão obuseiro de 5,5 polegadas, tinham chegado a conclusões comparáveis através de experiências diferentes. A campanha do norte da África lhes ensinou que a precisão alemã não significava nada se você pudesse silenciar seus observadores com volume avassalador primeiro. Em 1943, a doutrina de artilharia britânica priorizava explicitamente o fogo rápido sustentado em detrimento da precisão milimétrica na maioria das situações táticas. As guarnições da Commonwealth alcançavam regularmente 3 a 4 rodadas por minuto, com sua artilharia média. Quando os oficiais de teste alemães observaram aquele M11-445 capturado passar pelos seus testes, eles não estavam apenas vendo um canhão mais rápido. Eles estavam vendo a manifestação física de uma filosofia completamente diferente sobre o que a artilharia deveria fazer em um campo de batalha moderno. As diferenças de design entre os obuseiros alemães e americanos refletiam 2 nações que tinham aprendido lições opostas da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha emergiu daquela guerra convencida de que a artilharia tinha sido muito rudimentar, muito perdulária. A solução, na sua visão, era a precisão. Melhor ótica,
melhor treinamento, melhor controle de fogo. Quando os engenheiros da Krupp se sentaram no final da década de 1920 para projetar o que viria a ser o SFH-18, eles construíram uma arma otimizada para a precisão. O reparo do canhão usava um design de rasto de caixa, um único rasto rígido que mantinha a arma estável durante o disparo, mas limitava a travessia. Você não podia mudar rapidamente o fogo para um novo alvo sem mover o canhão inteiro. O mecanismo de recuo era confiável, mas conservador, usando amortecedores de mola que funcionavam, mas levavam tempo para retornar o cano à posição de tiro. A culatra era um bloco de cunha deslizante horizontal, operado manualmente. Era robusto, era preciso, era também lento. Cada elemento do SFH-18 assumia que guarnições bem treinadas fariam a diferença. O sistema de mira era excelente. A ótica alemã era de classe mundial, mas ajustar a elevação e a travessia exigia uma operação cuidadosa do volante. A munição era excelente, com controle de qualidade que garantia um desempenho consistente, mas cada projétil tinha que ser manuseado individualmente, as espoletas ajustadas manualmente. O canhão podia disparar diferentes combinações de carga para diferentes alcances, dando-lhe flexibilidade, mas essa flexibilidade vinha ao custo da complexidade. O treinamento da guarnição enfatizava fazer tudo corretamente, em vez de fazer tudo rapidamente. Isso funcionou brilhantemente nas campanhas de 1939 a 1941, quando a artilharia alemã apoiava avanços mecanizados rápidos e raramente enfrentava fogo de contrabateria sustentado. Mas em 1943, o ambiente operacional tinha mudado completamente. Frentes estáticas, guerra de atrito e superioridade aérea aliada significavam que os canhões alemães precisavam disparar e depois se deslocar imediatamente antes que o contrabateria inimigo chegasse. A filosofia de design metódico do SFH-18 tinha se tornado uma desvantagem. Os engenheiros americanos abordaram o mesmo problema de uma perspectiva de fabricação. O programa M11445 começou em 1939, quando o exército dos Eisenhower percebeu que seus canhões de 155 mm existentes estavam obsoletos. A equipe de design no arsenal de Rock Island estudou tanto o canhão francês de 155 GPF quanto os designs britânicos de 5,5 polegadas e então incorporou lições de ambos. O resultado foi uma arma construída para produção em massa e facilidade de uso. O reparo usava um design de rasto dividido, 2 rastos separados que se abriam, dando ao canhão um arco de travessia muito mais amplo, sem reposicionamento. Esta única característica significava que as guarnições americanas podiam engajar múltiplos alvos mais rapidamente do que as guarnições alemãs, que tinham que mudar fisicamente o seu canhão inteiro entre os alvos. O sistema de recuo do M11445 usava amortecedores hidráulicos com recuperadores de ar comprimido. Quando o canhão disparava, o fluido hidráulico absorvia a energia do recuo suavemente e o ar comprimido empurrava o cano de volta para a posição de tiro automaticamente. Este sistema era mais rápido e mais consistente do que os mecanismos de mola e exigia menos manutenção em condições de campo. O mecanismo da culatra no M11445 foi o verdadeiro avanço. Ele usava um design de rosca interrompida com um recurso semiautomático. Após o disparo, a culatra abria automaticamente e ejetava o estojo de cartucho vazio. O carregador podia inserir imediatamente a próxima rodada sem esperar pela operação manual da culatra. Esta não era uma tecnologia revolucionária. Os franceses tinham usado sistemas semelhantes na Primeira Guerra Mundial, mas os engenheiros americanos a refinaram a ponto de ser confiável. Combinado com o exercício simplificado da guarnição, a culatra semiautomática cortou o tempo de recarga quase pela metade em comparação com os sistemas manuais. O M11445 também usava uma configuração de projétil e propulsor mais eficiente. Munição de carregamento separado, projétil e carga de pólvora ensacada carregados separadamente
davam flexibilidade para diferentes alcances, mas as cargas ensacadas eram padronizadas e fáceis de manusear. As posições da guarnição eram otimizadas para que o movimento de cada homem não interferisse no dos outros. Tudo sobre a arma assumia que a velocidade importava mais do que a perfeição. Os primeiros obuseiros, M11-445, caíram nas mãos alemãs durante a campanha do norte da África, embora inicialmente em condições danificadas ou incompletas. A Operação Tocha, os desembarques aliados em Marrocos e Argélia, em novembro de 1942, introduziu a doutrina de artilharia americana no teatro do Mediterrâneo. No início de 1943, à medida que as forças dos Emiratos avançavam para leste, através da Tunísia, para se ligarem ao 8º Exército Britânico, que avançava da Líbia, o Afrika Korps alemão estava capturando equipamento abandonado devido a perdas no campo de batalha e retiradas apressadas. A maioria destas capturas iniciais estava demasiado danificada para uma avaliação detalhada. Um impacto direto de um canhão antitanque de 88 mm não deixa muito para estudar, mas em maio de 1943, quando a resistência do eixo na Tunísia colapsou e mais de 250 mil soldados alemães e italianos se renderam, os depósitos de suprimentos aliados caíram em grande parte intactos. Entre o material capturado estavam obuseiros, M11-445 em funcionamento, completos com munição, manuais técnicos e equipamento de controle de fogo. O Heereswaffenamt, a agência de armas do exército alemão, tinha um sistema bem estabelecido para avaliar armas capturadas. Todas as frentes principais enviavam equipes de inteligência técnica para recuperar equipamento inimigo. Tudo o que fosse interessante voltava para a Alemanha, geralmente para os campos de provas em Hillersleben, perto de Magdeburgo, ou Kummersdorf, a sul de Berlim. Estas instalações testavam artilharia desde os tempos do Exército Imperial Alemão. Em 1943, eles tinham avaliado canhões divisionais soviéticos de 76 mm, 25 pounders britânicos e várias outras armas aliadas. O processo era sistemático. Inspeção estática primeiro, depois testes de fogo real e, em seguida, relatórios de engenharia detalhados distribuídos a agências de artilharia e comandantes de campo. O M11-445, capturado na Tunísia, chegou a Hillersleben em meados de 1943. Os relatórios iniciais focaram-se nas características óbvias: reparo de rasto dividido, sistema de recuo hidráulico, a culatra semiautomática. Os engenheiros alemães reconheceram imediatamente que esta era uma arma moderna e bem projetada. Mas a verdadeira revelação veio durante os testes de fogo real. A invasão da Sicília em julho de 1943 e a subsequente campanha italiana forneceram mais oportunidades. A luta em Salerno em setembro de 1943 foi particularmente caótica. Contra-ataques alemães quase empurraram o 5º Exército dos Reichsmarines de volta para o mar. E na confusão, ambos os lados perderam e recapturaram equipamento múltiplas vezes. Pelo menos 2 obuseiros M11-445 foram abandonados durante a crise inicial da Cabeça de Praia e depois recuperados pelas forças alemãs antes que os aliados pudessem destruí-los. Estes canhões vieram com algo ainda mais valioso do que o próprio hardware. Eles vieram com munição americana ainda nos seus racks de prontidão e manuais técnicos ainda nas suas caixas de armazenamento. Os manuais estavam em inglês, mas a Wehrmacht tinha muitos tradutores. Mais importante, os manuais incluíam instruções de exercício da guarnição, procedimentos de manutenção e os padrões oficiais de cadência de tiro do exército. 4 rodadas por minuto sustentadas, 6 rodadas por minuto para rajadas curtas. As guarnições de teste alemãs inicialmente assumiram que estes números eram propaganda ou máximos teóricos. Nenhuma peça de artilharia realmente atingia sua cadência de tiro, publicada em condições de combate. Todos sabiam disso. Mas quando o campo de testes de Hillersleben reuniu uma guarnição de artilheiros experientes e os guiou pelos procedimentos de exercício americanos, os números se mantiveram.
4 rodadas por minuto não era teórico, era confiavelmente alcançável com uma guarnição devidamente treinada. Os relatórios de teste do final de 1943 e início de 1944 documentaram esta descoberta com a típica minúcia alemã. Os engenheiros mediram o tempo de operação da culatra, a duração do ciclo de recuo e as sequências de carregamento da guarnição. Eles compararam o desempenho do M11-445 contra o SFH-18, disparando sob condições idênticas com guarnições igualmente experientes. A conclusão era inevitável. A arma americana estava sustentando o dobro da cadência de tiro do seu equivalente alemão, e estava fazendo isso por causa de características de design, que reduziam a carga de trabalho da guarnição, em vez de aumentar os requisitos de habilidade da guarnição. Em 1944, M11-445 adicionais tinham sido capturados na Frente Oriental, onde as entregas de Lend-Lease significavam que as forças soviéticas também estavam usando artilharia americana. Os alemães recuperaram mais vários canhões durante suas retiradas de combate através da Ucrânia e da Bielorrússia. Cada arma capturada passou pelo mesmo processo de avaliação, e cada uma delas confirmou as descobertas anteriores. O estabelecimento de artilharia alemão agora tinha uma imagem clara do que estava enfrentando. A doutrina de artilharia americana não era apenas sobre ter mais canhões, era sobre ter canhões especificamente projetados para explorar vantagens de cadência de tiro na guerra móvel moderna. Os relatórios de teste detalhados de Hillersleben pintam uma imagem técnica que vai além da simples contagem de rodadas. Engenheiros alemães treinados para documentar tudo com precisão mediram o desempenho do M11-445 em múltiplas variáveis. Eles cronometraram o ciclo de recuo desde o momento do disparo até o retorno do cano à posição de tiro. 2,8 segundos em média. O SFH-18, em comparação, levava 4,1 segundos para o mesmo ciclo. Esse 1,3 segundos extra pode parecer trivial, mas multiplique-o por uma missão de tiro de 10 minutos, e você estará olhando para a diferença entre 40 rodadas no alvo e 25. A operação da culatra semiautomática economizava outros 1,5 segundos por tiro em comparação com a operação manual. Adicione a vantagem de travessia do rasto dividido. O M11-445 podia mudar 15 graus para a esquerda ou direita sem mover o reparo, enquanto o SFH-18 precisava de reposicionamento completo para qualquer coisa além de 5 graus. E você começa a ver por que as baterias americanas podiam engajar múltiplos alvos em sucessão rápida, enquanto as baterias alemãs ainda estavam girando volantes. Os testes de fogo sustentado foram particularmente reveladores. A doutrina alemã distinguia entre rajadas curtas e fogo sustentado, porque o calor do cano e a fadiga da guarnição degradavam o desempenho ao longo do tempo. Os protocolos de teste em Hillersleben refletiam a realidade do combate. Disparar o mais rápido possível por 5 minutos, depois manter o fogo constante por 20 minutos e depois medir quanto tempo a guarnição precisava para retornar à prontidão total. As guarnições do M11-445 atingiam consistentemente 4 rodadas por minuto durante as fases sustentadas, ocasionalmente subindo para 5 ou 6 rodadas durante a rajada inicial. Mais importante, a própria arma não mostrava estresse mecânico. O sistema de recuo hidráulico mantinha um desempenho consistente em todos os disparos de teste. O mecanismo da culatra não exigia limpeza ou resfriamento adicional após sequências de fogo rápido. O canhão poderia teoricamente manter este ritmo enquanto a munição durasse. As guarnições do SFH-18, disparando o mesmo perfil de teste, atingiram o pico de 3 rodadas por minuto durante as rajadas iniciais, mas caíram para 2 rodadas por minuto durante o fogo sustentado. Não porque as guarnições fossem inferiores, estes eram artilheiros veteranos, mas porque a arma exigia mais esforço físico e mais tempo para cada operação. Os engenheiros alemães também avaliaram os aspectos ergonômicos, embora não usassem esse termo.
Eles notaram que as posições da guarnição do M-11-445 minimizavam os conflitos de movimento. O carregador e o carregador assistente trabalhavam em lados opostos da culatra, nunca interferindo um no outro. O manipulador de pólvora ficava afastado da sequência de carregamento. O operador da culatra, nas guarnições americanas, esta era frequentemente a mesma pessoa que o carregador, podia desempenhar as suas funções sem coordenação complexa com outros membros da guarnição. O SFH-18, pelo contrário, exigia um trabalho em equipe mais coreografado. O operador da culatra tinha que fechar e travar manualmente o bloco de cunha e depois limpar a área antes que o comandante do canhão pedisse fogo. O carregador e o assistente tinham que trabalhar em sequência em vez de em paralelo. Cada segundo extra de coordenação se multiplicava em condições de fadiga e estresse da guarnição. Os testes de manuseio de munição revelaram outra vantagem. As cargas de pólvora em sacadas americanas eram mais leves e fáceis de manobrar do que os estojos de cartucho de latão alemães. O M-11-445 usava munição de carregamento separado. O projétil entrava primeiro, depois o saco de pólvora. Este sistema permitia às guarnições ajustar as cargas de propelente para diferentes alcances sem trocar rodadas inteiras. A munição de carregamento separado alemã funcionava de forma semelhante em princípio, mas os sacos americanos eram projetados para a velocidade. Eles se empilhavam eficientemente, incendiavam consistentemente e produziam menos acúmulo de resíduos na câmara. Os relatórios de teste notaram que, após 100 rodadas, a culatra do M-11-445 exigia apenas limpeza básica, enquanto o SFH-18 precisava de manutenção mais intensiva para manter a operação segura. Em combate, essa diferença se traduzia em capacidade de fogo sustentado. Os canhões americanos podiam continuar a disparar durante missões de fogo prolongadas. Os canhões alemães precisavam de pausas de manutenção mais frequentes, quebrando o ritmo do apoio de fogo exatamente quando a infantaria mais precisava. As implicações táticas desta diferença de cadência de tiro tornaram-se mais claras quando se examinou como cada lado realmente usava a artilharia em combate. A doutrina americana, em 1943, girava em torno do conceito de missões Time on Target, TOT. A ideia era simples, mas devastadoramente eficaz: coordenar múltiplas baterias, às vezes batalhões inteiros, para disparar em tempos precisamente calculados, de modo que todos os projéteis chegassem ao alvo simultaneamente. Uma missão TUOT, executada corretamente, podia lançar 200 rodadas sobre um único objetivo em 30 segundos. O efeito de choque era avassalador. A infantaria alemã relatou que os ataques TOT pareciam que o próprio chão estava explodindo. Não havia um crescendo de aviso, nem tempo para se abrigar. Em um momento você está em posição. No momento seguinte, tudo dentro de 100 metros está em erupção. O impacto psicológico correspondia à destruição física, mas as missões TUOT só funcionavam se seus canhões pudessem disparar rapidamente o suficiente para entregar o volume necessário antes que a janela de oportunidade se fechasse. A doutrina de artilharia alemã ainda operava em princípios da Primeira Guerra Mundial de fogo de barragem metódico. Uma missão de fogo alemã típica começava com tiros de alcance. Os observadores avançados identificavam um alvo, calculavam coordenadas e pediam rodadas de registro. Tiros únicos deliberados ajustados, até que enquadrassem o alvo. Somente após o registro é que a fase de fogo para efeito começava, e mesmo assim, as baterias alemãs disparavam em padrões cuidadosos e deliberados. Esta abordagem maximizava a precisão e a eficiência da munição, minimizava o desperdício. Também dava tempo às tropas inimigas para reconhecerem que estavam sendo alvejadas e procurarem abrigo. Na altura em que os projéteis alemães estavam caindo em concentração eficaz, a infantaria aliada experiente já tinha se dispersado ou se escondido. A abordagem metódica, que parecia profissional e científica na década de 1930, tinha se tornado previsível e lenta. O fogo de contrabateria
ilustrava a diferença de forma mais dramática. Quando os observadores avançados aliados localizavam posições de canhões alemães, eles pediam supressão imediata. As baterias americanas podiam mudar o fogo, calcular os dados de tiro e começar a colocar rodadas no alvo em menos de 3 minutos. A primeira salva pode não ser perfeitamente precisa, mas não precisava ser. O volume compensava a precisão. Na altura em que as guarnições alemãs se apercebiam que estavam sob fogo de contrabateria, os projéteis já estavam caindo. A cadência de tiro rápida significava que a supressão era contínua. As guarnições alemãs tinham 2 escolhas: ficar e sofrer baixas ou deslocar-se imediatamente e cessar o apoio à sua própria infantaria. De qualquer forma, os canhões alemães ficavam em silêncio. Quando a situação se invertia e os observadores alemães localizavam baterias aliadas, a sequência de resposta era semelhante: calcular dados, mudar os canhões, se necessário, iniciar o registro. Mas na altura em que os tiros de alcance alemães começavam a cair, as baterias americanas já tinham frequentemente se deslocado. Os canhões de tiro mais rápido podiam cumprir a sua missão e mover-se antes que o contrabateria chegasse. A campanha da Normandia em junho e julho de 1944 demonstrou esta dinâmica em escala operacional. Os batalhões de artilharia americanos, disparando em apoio às operações de avanço, executavam regularmente missões de fogo em massa, com 12 ou mais baterias participando. Os defensores alemães relataram o efeito como um trovão contínuo, uma barragem rolante que parecia nunca pausar. A artilharia da Wehrmacht tentou responder, mas estavam lutando tanto contra as desvantagens de cadência de tiro quanto contra a grave escassez de munição. Mesmo quando as guarnições alemãs tinham projéteis disponíveis, elas não conseguiam igualar o volume que os canhões americanos estavam produzindo. Relatórios pós-ação de comandantes alemães mencionavam repetidamente terem sido superados pelo fogo da artilharia aliada, não superados em alcance. O SFH-18 podia alcançar a maioria dos alvos, mas simplesmente enterrados sob mais projéteis do que podiam responder. Um comandante de divisão alemão na Normandia estimou que a sua artilharia estava sendo superada 4-1, e isso sendo generoso. Algumas missões de fogo americanas entregavam 10 vezes mais projéteis no mesmo período de tempo. A Frente Oriental mostrou padrões semelhantes, uma vez que a artilharia soviética começou a adotar técnicas americanas. O Exército Vermelho recebeu centenas de obuseiros M11-445 através de Lend-Lease, e a doutrina de artilharia soviética evoluiu para enfatizar fogos em massa e resposta rápida. A artilharia alemã na Frente Oriental, já lutando contra a escassez de munição e baixas na guarnição, encontrou-se enfrentando o mesmo volume avassalador que tinham experimentado no Ocidente. No final de 1944, a eficácia da artilharia da Wehrmacht tinha se degradado, não porque os artilheiros alemães carecessem de habilidade, mas porque as suas armas e doutrina não conseguiam competir com inimigos que tinham otimizado para a velocidade e o volume. A resposta alemã a esta inferioridade documentada seguiu padrões previsíveis: estudos de engenharia, propostas de modificação e tentativas de retreinar as guarnições existentes. O Heereswaffenamt encomendou vários projetos urgentes no final de 1943 e início de 1944, com o objetivo de melhorar a cadência de tiro do SFH-18. Uma proposta envolvia a adaptação de mecanismos de culatra semiautomáticos aos canhões existentes. Engenheiros da Rheinmetall desenvolveram um protótipo de modificação que substituía o bloco de cunha manual por um design de rosca interrompida semelhante ao do M11-445. O protótipo funcionou em testes. A cadência de tiro aumentou para cerca de 3 rodadas por minuto, mas a implementação enfrentou obstáculos intransponíveis. A adaptação de milhares de canhões, já implantados em múltiplas frentes, exigia tempo de fábrica, mão de obra qualificada e materiais que simplesmente não existiam. Em 1944, a Alemanha estava lutando para produzir munição básica e peças sobressalentes suficientes.
Modificações de culatra para melhorias marginais não podiam competir por recursos contra necessidades mais críticas, como canhões antitanque e produção de aeronaves. Outra abordagem focou-se em reformas no treinamento da guarnição. Se os artilheiros alemães não podiam obter armas melhores, talvez pudessem aprender a operar as armas existentes mais rapidamente. A Escola de Artilharia em Jüterbog emitiu novas diretivas de treinamento no início de 1944, enfatizando exercícios de velocidade. As guarnições praticavam sequências de carregamento repetidamente, tentando raspar segundos de cada ciclo. Algumas unidades relataram melhorias modestas. Guarnições veteranas que disparavam 2 rodadas por minuto conseguiram sustentar 2,5 rodadas em condições ideais. Mas o treinamento não conseguia superar as limitações mecânicas. O sistema de recuo do SFH-18 ainda precisava de 4 segundos para retornar à posição de tiro. A culatra manual ainda exigia operação física. O rasto de caixa ainda limitava a travessia. Você não pode treinar para superar a física. As reformas de treinamento também chegaram tarde demais para importar estrategicamente. Em meados de 1944, as unidades de artilharia alemãs estavam sendo preenchidas com substituições mal treinadas, muitas delas ex-pessoal de terra da Luftwaffe ou reservistas com idade avançada que nunca tinham servido na artilharia. Ensinar artilharia básica a estes homens tinha precedência sobre exercícios avançados de velocidade. Alguns comandantes alemães tentaram adaptações táticas para compensar as desvantagens de cadência de tiro. Eles experimentaram implantações de baterias concentradas, colocando mais canhões em áreas menores para alcançar uma densidade de projéteis local mais alta, mesmo com cadências de canhão individuais mais lentas. Esta abordagem, às vezes, funcionava em situações defensivas, onde a artilharia alemã podia pré-registrar alvos e disparar de posições preparadas. Mas a concentração também tornava as baterias mais vulneráveis a ataques aéreos aliados e fogo de contrabateria. Uma única missão de fogo, aliada bem colocada, podia derrubar múltiplos canhões alemães que estavam agrupados demasiado juntos. Outras unidades tentaram táticas de deslocamento rápido, disparar uma missão rápida e depois mover-se imediatamente antes que um contrabateria chegasse. Isto funcionou melhor, mas ainda não conseguia igualar o volume que as baterias americanas entregavam. Uma bateria alemã disparando 10 rodadas e depois se deslocando não conseguia suprimir alvos tão eficazmente quanto uma bateria americana disparando 30 rodadas da mesma posição no mesmo período de tempo. A indústria de armamentos alemã conseguiu, no entanto, colocar em campo uma nova arma que abordou o problema da cadência de tiro. O 15 cm Canon 18 em Mercer-Lafette, basicamente um cano SFH-18 montado em um reparo mais novo com travessia melhorada. A produção começou no final de 1944, mas apenas algumas centenas foram fabricadas antes do fim da guerra. Mesmo este modelo melhorado não conseguia igualar as cadências de tiro aliadas, porque ainda usava o mesmo sistema básico de culatra e mecanismo de recuo. O novo reparo ajudou com a troca rápida de alvo, mas não resolveu o problema fundamental. A Alemanha simplesmente não tinha tempo ou recursos para projetar e colocar em campo um obuseiro completamente novo, otimizado para fogo rápido. Os programas V-Weapon, bombas voadoras V1 e Rockets V2 estavam absorvendo enormes recursos que poderiam de outra forma ter ido para o desenvolvimento de artilharia convencional. Mas mesmo sem as armas V, a situação estratégica em 1944 tornou os principais programas de artilharia impraticáveis. Nos meses finais da guerra, a artilharia alemã tinha efetivamente concedido a batalha da cadência de tiro. A escassez de munição significava que mesmo as cadências de tiro teóricas se tornavam irrelevantes. As unidades eram racionadas a 10 ou 20 rodadas por canhão por dia. Nesse ponto, se o seu canhão podia disparar 2 rodadas por minuto ou 6 rodadas por minuto, não importava, porque você não tinha projéteis para sustentar nenhuma das cadências. Os relatórios de teste do M11-445 capturado
acumularam poeira nos arquivos do Heereswaffenamt, exercícios acadêmicos documentando problemas que a Alemanha não tinha a capacidade de resolver. As lições desse teste do M11-445 capturado não desapareceram com a derrota da Alemanha em maio de 1945. Pelo contrário, o desempenho da artilharia aliada na Segunda Guerra Mundial tornou-se o estudo de caso fundamental para a doutrina de artilharia pós-guerra em todo o mundo. Os acordos de padronização da NATO, na década de 1950, adotaram explicitamente o fogo rápido sustentado como um requisito central para toda a artilharia das nações-membros. A cadência de referência para obuseiros de 150 mm tornou-se 4 rodadas por minuto, sustentadas com capacidade de rajada de 6 a 8 rodadas. Isso não foi arbitrário. Foi o padrão M11-445, validado por 4 anos de combate em todos os teatros. As nações que aderiam à NATO tinham que cumprir este padrão ou substituir sua artilharia inteiramente. A mensagem era clara: precisão sem velocidade estava obsoleta. O volume de fogo tinha se tornado a característica definidora da artilharia eficaz. O rearmamento da Alemanha Ocidental apresentou um caso particularmente interessante. Quando a Bundeswehr foi formada em 1955, ela enfrentou a questão de qual doutrina de artilharia adotar. Ex-oficiais da Wehrmacht estavam envolvidos no planejamento e eles se lembravam muito bem da diferença de cadência de tiro. A Bundeswehr não ressuscitou o SFH-18, nem tentou reabilitar a doutrina de artilharia alemã da Segunda Guerra Mundial. Em vez disso, adotaram armas americanas e métodos de treinamento americanos por atacado. Os batalhões de artilharia iniciais da Bundeswehr, equipados, ironicamente, com o obuseiro M11-445, comprado diretamente de estoques excedentes do Zeumaru. As guarnições alemãs treinadas em escolas de artilharia americanas aprenderam procedimentos americanos de direção de fogo e praticaram técnicas americanas de fogo em massa. A mesma arma que tinha humilhado os oficiais de artilharia da Wehrmacht em 1944 tornou-se a fundação da artilharia alemã da Guerra Fria. Na década de 1960, quando a Alemanha começou a desenvolver armas indígenas, como o obuseiro FH-70, os requisitos de design incluíam explicitamente cadências de tiro sustentadas, igualando ou excedendo os padrões da NATO. O FH-70 alcançou 6 rodadas por minuto sustentadas, provando que a engenharia alemã podia enfrentar o desafio do fogo rápido quando não estava restringida por doutrina desatualizada e escassez de recursos em tempo de guerra. A União Soviética tirou conclusões semelhantes ao estudar relatórios alemães capturados e sua própria experiência com a artilharia Lend-Lease. O desenvolvimento pós-guerra de obuseiros soviéticos priorizou a cadência de tiro ao lado do alcance e do peso do projétil. O canhão obuseiro D-21V 5T 2 metros, entrando em serviço em 1955, podia sustentar 5 a 6 rodadas por minuto, comparável aos canhões ocidentais e excedendo em muito qualquer coisa que a Alemanha colocou em campo na Segunda Guerra Mundial. A doutrina de artilharia soviética evoluiu para enfatizar o poder de fogo avassalador entregue rapidamente, o mesmo princípio que os artilheiros americanos tinham demonstrado em 1944 e 1945. A experiência do Exército Vermelho, ao receber e usar artilharia americana através de Lend-Lease, tinha convencido os planejadores soviéticos de que a cadência de tiro era uma capacidade estratégica, não apenas uma especificação técnica. O próprio M11-445 serviu muito mais tempo do que qualquer um em 1942 esperava. Os batalhões de artilharia do exército dos Inminmeiro usaram-no como seu principal obuseiro médio durante a Guerra da Coreia, onde sua capacidade de fogo rápido se mostrou decisiva em batalhas defensivas como Cheopyeong-ni, em fevereiro de 1951. O canhão viu serviço extenso no Vietnã, onde sua capacidade de fornecer apoio de fogo sustentado
evitou que perímetros isolados de bases de fogo fossem invadidos. O M11-445 permaneceu em serviço no exército dos Isifíceno até a década de 1990 e muitas nações ainda o usam hoje. A produção total excedeu 10.000 armas. Para um design que começou como uma medida provisória em 1939, este é um registro de serviço notável. Mas o verdadeiro legado do M11-445 não é a arma em si, é a doutrina que ele possibilitou e o padrão que ele estabeleceu. A artilharia moderna avançou além dos obuseiros rebocados para sistemas autopropulsados com carregamento automatizado, controle de fogo digital e cadências de tiro ainda mais impressionantes. O M109 Paladin pode disparar 4 rodadas em menos de 1 minuto e depois se deslocar antes que o contrabateria chegue. O PZH-2000 alemão pode disparar 10 rodadas em menos de 60 segundos, usando modos de fogo de rajada. Estas capacidades remontam diretamente à revelação da Segunda Guerra Mundial de que a cadência de tiro importa mais do que melhorias incrementais na precisão ou alcance. Aquele oficial de teste alemão em Hillersleben, em 1944, observando um obuseiro americano capturado superar tudo o que a artilharia alemã podia colocar em campo. Ele estava testemunhando o futuro. Ele apenas estava do lado errado dele. A peça de artilharia que chocou os observadores da Wehrmacht com 4 rodadas por minuto tornou-se a linha de base para tudo o que se seguiu. Uma demonstração de metal e hidráulica de que às vezes o lado que atira mais rápido vence, independentemente de cuja ótica seja mais precisa ou cuja tradição de engenharia seja mais profunda.